Boa noite, pessoal, a paz a todos que estão aqui no templo e também aqueles que nos acompanham pela internet, via YouTube, Facebook. Estamos felizes de estar aqui novamente, com a responsabilidade de fazer o uso da palavra de Deus, né? Agradeço ao pastor Lucas pela confiabilidade da gente poder estar aqui novamente. Esse mês para nós, da nossa missão, foi muito corrido, fizemos bastante ações sociais aí, mas graças a essa tecnologia, né, a gente acompanhou os cultos aqui, podemos também, mesmo de longe, ter se alimentado das palavras que foram ministradas aqui, das exposições das Escrituras que foram ministradas aqui, para sempre estar por dentro, né, das atividades da igreja, para assim somar no corpo de Cristo. Meus queridos e amados irmãos, quando foi me passada essa oportunidade de estar fazendo a exposição, logo veio um texto ao meu coração e eu pedi, né, logicamente, ao Espírito Santo que falasse mais ao meu coração acerca do texto, e o Espírito Santo foi confirmando esta palavra que está no Evangelho segundo escreveu João, né, uma passagem particularmente que eu gosto muito, por entender, às vezes, algumas coisas aqui que a gente pode vivenciar no cotidiano aí, relacionado a Cristo, né? Meus queridos, então vamos fazer uso aqui da exposição que está no Evangelho segundo escreveu João. A epígrafe do texto diz: a mulher adúltera. Procurei estudar, né, para ver se essa mulher adúltera era Maria Madalena, e confesso para você que eu não achei base nenhuma, né, para dizer que o nome desta mulher era Maria Madalena. Então, eu vou ficar simplesmente naquilo que o texto está dizendo aqui, uma mulher adúltera, né? Vamos lá. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus, a mulher, no meio de onde estava. E, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: não, nem eu tampouco te condeno. Vai-te em paz e não peque mais. Vai e não peques mais. Amém? Meus queridos e amados irmãos, como eu disse, esse texto para mim, eu consigo ver nele algo muito transformador, algo que faz realmente a gente ter uma mudança totalmente de mentalidade acerca de quem é Cristo. Se a gente for analisar o texto, você vai ver que Jesus, no versículo 1, ele, como de costume, ia para o Monte das Oliveiras orar, e isso já de madrugada. No versículo 2 fala que já era de madrugada. E depois de ter passado um tempo, com certeza, falando com o Pai, ele fez aquilo que ele iria fazer no seu ministério inteiro: ensinar. Né, ensinar acerca do reino de Deus, ensinar acerca das verdades concernentes ao reino de Deus e como a gente tinha que estar na presença de Deus, o nosso procedimento de como andar na presença do Senhor.
E quando ele se dirigiu ao templo, como de costume, sempre quando Jesus estava no ambiente, era todo um alvoroço, né? Existia sempre bastante pessoas, existia bastante multidão, principalmente no templo, né? Ali onde tinha os religiosos que iriam ali apresentar os seus sacrifícios, oferecer ofertas ao Senhor. E Jesus ali foi, e a multidão foi ter com ele, e assentando ele começou a ensinar. E nesse interim, alguns escribas e fariseus já estavam maquinando, como sempre eles fizeram, né? Sempre querendo pegar Jesus em alguma coisa. Eles com certeza ali estudaram, olharam o testemunho daquela mulher. Essa mulher, tudo leva a crer que não era a primeira vez que ela cometia esse erro, né? Então, ali os escribas e fariseus ficavam de olho e vamos usar essa mulher aqui como uma isca para pegar o mestre, né? Olha até onde ia a religiosidade, até onde ia a falta de amor, ao ponto de uma pessoa, né, um grupo religioso, pegar uma pessoa que estava no erro, numa fraqueza, para usar de isca para, de alguma maneira, desestabilizar Cristo, querendo fazer com que ele se contradissesse ali na sua missão. E ali eles pegaram uma mulher, né, observaram ali com certeza a rotina daquela mulher e viu que ela desfalecia nessa área e pegaram ela como isca ali e trouxeram diante de Cristo, com o intuito de afrontar, né, no versículo 5, trouxe a mulher no verso 3, e colocou diante de todos, ou seja, expôs aquela mulher. Que vergonha, que humilhação, né, aquela mulher passou por causa de uma afronta que os fariseus e os escribas queriam fazer diante do mestre. E aquela mulher foi exposta ali, e diante daquela situação, os fariseus e escribas começaram a indagar a Cristo, segundo aquilo que realmente a lei falava, né, que alguém que fosse pego no ato de adultério era sujeito à morte por apedrejamento. E aí ele colocou diante de Jesus, situação ali muito desconfortável para aquela mulher, e talvez uma esperança para os fariseus e escribas de fazer com que o mestre ali desse uma deslizada ali e se contradizesse. E ela foi apanhada, colocada diante do mestre. Os fariseus, como eram realmente, eles tinham a lei de Deus, a lei, os mandamentos que foram dados para o povo de Israel, além disso, mais 618 mais mandamentos ali, e eles, querendo ou não, eles tinham algum certo conhecimento acerca da lei, mas só naquilo que era conveniente para eles, né? Talvez eles passavam por algumas leis ali que eles não conseguiam cumprir, e absorvia só as maiores para querer, de alguma maneira, contradizer o mestre. E colocou aquela mulher naquela situação, e colocou também o texto bíblico que fala lá, né, sobre que realmente quem fosse apanhado no ato de adultério era apedrejado, com o intuito realmente de fazer com que Jesus fosse contra a lei, de alguma maneira, para ver qual era a atitude do mestre. E essa maquinação, né, esse maquinar, mostra o quanto aqueles fariseus e escribas eram religiosos e que não entendiam o amor ao próximo, né? Não entendiam que, em vez deles colocarem aquela mulher como isca para afrontar a Cristo, porque talvez eles não chegaram naquela mulher e falaram: você está errada, não faça mais isso não, a lei te condena você fazer isso, mas com certeza eles não quiseram fazer isso. E tem uma epístola, se eu não me engano, Pedro fala que se a gente chegar e ver o nosso irmão pecando e a gente conseguir fazer com que ele não peque mais, a gente ganha uma alma, né? A gente ganha aquela alma para Deus. Então esse é o nosso papel como cristão. Em vez de ver com um olhar preconceituoso o pecado de alguém, que a gente vem olhar que aquela pessoa talvez está pecando porque não tem o conhecimento de Cristo, porque ele não tem o conhecimento de Deus. Se a gente ali chegar com o evangelho de transformação e falar: olha, o que você está fazendo é errado, aquela pessoa pode se converter e virar uma pessoa de Deus, uma serva, um servo do Senhor,
né, e ser bastante usado. Mas os fariseus não tinham esse pensamento. Lá no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai falar que eles atam fardos pesados nas costas dos homens, mas nem com o dedo ajuda a tirar, né? Então, esse não era o papel deles. Então, se a gente for analisar no contexto a qual nós vivemos, analisar realmente a fundo o meio religioso, a gente vai ver que, infelizmente, esse vírus de fariseu, esse vírus de escribas está no meio do povo de Deus, em algumas igrejas, em alguns lugares, no meio de alguém que a gente encontra que se diz evangélico. A gente vê pela fala, pelo jeito, você vê que essa pessoa, se fosse na época de Cristo, seria um desses escribas ou fariseus acusando, né? E às vezes a gente fica pensando, eu particularmente fico pensando, meu Deus, quem eu seria se eu estivesse naquela época? Será que eu seria alguém para ajudar ou alguém para condenar? Conhecedor da lei, né? Conhecendo a lei, quem eu seria? Apontador ou alguém para ajudar? Isso serve de reflexão para nós hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a graça salvadora de Cristo manifestada em nós, e eu creio que o amor impera, né? Se a gente ainda cultiva uma religiosidade ao ponto de julgar ou condenar alguém, é preciso a gente buscar mais a graça do Senhor, porque a graça, ela não faz isso, e a gente vai ver, né, nos versículos posteriores que realmente a graça ela é diferente, né? E aqui eu coloquei assim, só fazendo um entre parênteses aqui, os escribas e fariseus, para mim, ali simbolizando uma lei que julga, né, que condena, sem atentar ao pecador e tentar ajudar o pecador a sair. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, eu estava meditando, ele fala que pelo conhecimento da lei, a gente ofendeu mais ainda essa lei, ao ponto de nos tornarmos mortos para a lei, né? E você vai entender que realmente, também no capítulo 5, no versículo 20, ele vai dizer assim, ó, sobreveio a lei para que a ofensa avultasse, mas aonde o pecado superabundou a graça. Ou seja, quando nós conhecemos a lei, quando nós nos tornamos conhecedores da lei, a gente ofendeu ela mais ainda. Mas a culpa é da lei ou de nós? Logicamente que é de nós, porque o próprio Paulo vai dizer aqui, ó, no capítulo 7, no versículo 12, que a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Ou seja, o problema não estava na lei, o problema estava em nós. Porque a gente tem essa natureza pecaminosa, né? A gente tende a desagradar a Deus, a gente tende a transgredir essa lei. Então, quanto mais a gente conhecemos a lei, mais a gente ofendia ela, não por ela se tornar algo assim penoso para nós, mas por causa da nossa natureza pecaminosa. Era uma coisa assim que não adianta a gente lutar contra, estava implícito em nós essa natureza pecaminosa. E os fariseus não entendiam isso. E você vai entender que Jesus ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar, né? E ali, para mim, ali os fariseus simbolizavam essa lei, né? Ao ponto de vista de um religioso, sem entender a lei, eles acham que se cumprindo algumas coisas acerca da lei, Deus abençoe, eles iriam agradar a Deus, mas pelas obras da lei, Paulo vai dizer, ninguém seria salvo. Porque se eu vivo pela lei, eu tenho que ser salvo pela lei. E ninguém seria salvo pela lei. Ninguém, na sua totalidade, conseguiu cumprir a lei em todos os seus mandamentos. Sempre alguém tropeçava em alguma coisa. Mas esses fariseus, escribas, hipócritas que eram, se achavam superiores, se achavam representantes da lei, acusando essa mulher, fazendo com que essa mulher viesse ser exposta à humilhação e à morte. Imagine se Jesus não estivesse ali, ela seria, mas com certeza ela serviu de isca, né? Agora vamos entrar para esta mulher que serviu de isca. Serviu de isca para os fariseus. Uma mulher que tinha esse problema, vai saber o porquê ela entrou nessa vida, quem somos nós para julgar, né? A gente fez um trabalho chamado Redenção, nossa missão lá em Belo Horizonte. A gente entrou fazendo uma ação social em prostíbulos. E se você parar para conversar com as mulheres que estão naquela vida, você vai ver que nenhuma delas queriam estar naquela vida. Estão lá porque aconteceu alguns fatores aí que não teve, né,
outra opção é não estar ali para ganhar dinheiro, para sustentar a sua família. Então, os fariseus não queriam saber disso, e colocaram isso daí diante de Cristo, para que Cristo desobedecesse a lei, e mostrasse, olha, esse não é o Messias, porque ele está indo contra a lei. E é interessante a gente entender que no plano teocrático de Deus, Deus fez algumas divisões, né, durante a história, que a gente chama de dispensações, né, que é, primeira, a inocência, segunda, a consciência, terceiro, o governo humano, o quarto ali foi a dispensação da promessa, ou dos profetas, alguns falam que é dos profetas, a dispensação das promessas, a lei, e essa dispensação já estava se indo através do ministério de Cristo, essa dispensação já estava ficando para trás, porque Jesus estava dando início à dispensação da graça, né? Então, ele era a graça de Deus manifesta. Lógico que essa dispensação se iniciou de uma maneira completa quando ele morreu e ressuscitou por nós, né? Vivenciou ali tudo aquilo que ele fez, né? Sacrifício vicário que ele fez por nós para a salvação da nossa alma, e se iniciou ali depois da morte e ressurreição de Cristo, a dispensação da graça. A próxima dispensação é o milênio e assim vai. Então, eu vejo esse texto como um contraste, como eu passei para o irmão Luiz, sobre a lei e a graça. A lei manifesta nos fariseus, a graça manifesta em Cristo. Porque a graça, irmãos, por mais que a gente se estude ela, a gente vai ter uma noção mais ou menos dela quando a gente vivencia ela, não é verdade? Quando você reconhece o seu pecado de miséria, quando você vê o que você fez no passado e você se acha indigno de estar na presença do Senhor. Que você se acha indigno de estar na presença do Mestre, ser salvo por Ele. Esse é o sentimento que a graça traz ao pecador. Que alguns significados é o favor imerecido. Ele é um favor imerecido para nós. Se a gente for analisar, a gente não merecia, né? Então, Jesus foi a manifestação da graça, pessoalmente. O Evangelho de João trata, né, esse corpo a corpo que Cristo fez, né, esse tete a tete com os pecadores, né? Você vai ver ele tentando converter um religioso chamado Nicodemos, mas parece que não deu muito certo, não, né? Mas aqui nesse contato com esta mulher, você vai ver que Jesus ele não ofende a lei, né? No versículo como insistisse em versículo 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou, primeiro no versículo, né? Aqui, vamos lá. E dizia, o 6, isso diziam ele, tentando para terem que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. É interessante, né? A gente vai ver, cada livro tem um escritor, né, que escreveu. Hebreus a gente não sabe muito bem quem escreveu, né? Então tem alguns autores que foram deixar os seus escritos, os evangelhos, algumas cartas, mas o que Jesus de fato escreveu a gente não sabe, né? É interessante isso, né? O que ele escreveu na areia ali, a gente não sabe. Um dia, se você ficar curioso lá no céu, que nem eu, Senhor, o que o Senhor escreveu ali na areia? Ali? Eu queria saber. Alguns têm uma conjectura de que ali Jesus estava escrevendo o pecado daqueles acusadores, escrevendo outras coisas, mas eu não quero me arriscar, né? Se a Bíblia não está revelando o que ele escreveu, ele só escrevia, né? E os fariseus ali insistindo, porque ele ficou calado, irmão. Ele ficou calado, ele ficou quieto diante daquela situação. E às vezes falta-nos, às vezes, uma sabedoria de ficar calado em algumas situações, né? Lá em Tiago, capítulo 1, 19, diz que todo homem seja tardio no falar, tardio no ouvir e tardio no se irar, né? Então ali Jesus ficou calado naquela situação, porque talvez uma palavra fora de contexto, uma palavra, né, distorcida podia ocasionar algo maior ali, mas Jesus ficou quieto. E ali os fariseus e escribas insistiram com ele, daí ele teve que falar, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que atirar a pedra, que seja o primeiro que atire a pedra. Né? Se vocês se acham santos, irrepreensíveis, quem não tem pecado pode tirar a primeira pedra, e fiquem à vontade. Né? Com esta palavra, Jesus ele não ofendeu a lei, né? Deixou claro ali que não ofendeu a lei,
não contradizeu ali os fariseus e escribas, mas, porém, deu uma palavra que fez com que eles meditassem na vida na vida que eles estavam vivendo. E a Bíblia diz ali no versículo, 8, e tornando a se inclinar, escrevia. Novamente começou a escrever. E ali interessante no versículo 9, Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Eu fiquei preso aqui. Olha o tanto de classe social que tinha ali para acusar, o tanto de faixa etárias que tinha para acusar aquela mulher. Até pessoas mais idosas, anciões, que teoricamente, poderiam passar uma sabedoria a mais ou dar um conselho melhor para os jovens, mas talvez esses anciões eram os que mais faziam parte da classe dos fariseus e dos escribas ali, e foram saindo. Daí o cenário mudou, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. A lei, ela fez o seu papel, não é verdade? Lá em Gálatas, Paulo fala que ela foi tutora, ou seja, ela foi aio, tutor. Ela nos segurou ali, guardando algumas coisas de Deus, até que a graça tomasse posição em nós, e nós fôssemos alcançados por ela, e tornando filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Cristo, pela obediência de Cristo. E o cenário mudou. A lei, com a sua acusação, foi embora, porque sempre vai ser assim. Nós acusamos, o homem acusa, mas o cenário sempre vai ser entre eu e Cristo. Não é verdade? O cenário vai sempre mudar. O nosso particular sempre vai ser com Cristo, porque Ele se revelou. Ele se revelou àquela mulher. Talvez quando Ele falou aquela frase, quem não tem pecado atire a primeira pedra, aquela mulher já começou a olhar com outros olhos. Opa, é diferente. Talvez ela não conhecia, não é? E ali talvez até conformada estava com a sentença, porque se alguém não falou sobre a lei, de tanta gente falar acerca da lei para ela, ela se conformou. Tá bom, fazer o quê, Vou fazer o quê? Vou lutar? Vou morrer então, não vai ter jeito, vou ser apedrejado. E o cenário mudou, aquela mulher viu que Jesus ficou só com ela, saiu todos os acusadores. E a graça ali se manifestou salvadora, aleluia. A graça se manifestou salvadora para aquela mulher. Essa é a graça de Cristo, ela se manifesta salvadora ao pecador. Como ela se manifestou na minha vida, na sua vida, e se manifestará na vida de um pecador que alcançar esta graça. E o cenário mudou, e aquela mulher ali com Cristo, e erguendo-se Jesus, no versículo 10, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondendo ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu pouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus ofereceu a salvação a ela. Certa feita, acho que Lucas, se eu não me engano, 10, os discípulos saem ali fazendo sinais e maravilhas no nome de Cristo, todos alegres. Daí eles ficaram felizes: mestre, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, paralíticos andaram, os cegos retornaram a ver. Daí Jesus se alegrou no Espírito e disse: olha, não se alegrem por essas coisas não, se alegrem pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Essa bênção da salvação, irmão, de o nome nosso estar escrito no livro da vida, é o que nos faz andar, é o que nos faz caminhar, é o que nos faz entender o nosso valor diante de Deus, que alguém morreu na cruz por nós. Houve um justo que morreu na cruz por nós. E Paulo vai dizer que por um justo até a gente ousaria morrer, mas Jesus, sendo justo, morreu pelos pecadores. E ali ele ofereceu essa oportunidade da mulher começar de novo. Em outras palavras, a graça é uma segunda chance, A segunda chance. E Jesus falou: olha, eu também não te condeno, porque eu não vim para fazer isso, tá?
Jesus ele vai dizer, no próprio Evangelho de João, que eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Eu não sou juiz, eu não vim como juiz. Naquele grande dia eu vou ser juiz, né? Hoje eu estou sendo advogado, naquele dia eu vou ser um justo juiz, que vou recompensar vocês todas as obras, né? Num tempo futuro. Mas eu não sou juiz. Eu vim para oferecer a salvação para você. É como se ele quisesse falar para aquela mulher, eu não te condeno, não importa o que eles falaram acerca de você, o importante é o que eu falo. Se eles te condenaram, eu tenho o poder para salvar, então eu não te condeno. Eu tenho poder para perdoar pecados, então eu não vou seguir esses fariseus, escribas que só querem condenar, eu ao contrário. Eu vou perdoar, eu vim para perdoar os pecados de vocês. Eu vim me colocar no lugar de vocês, eu vim assumir essa culpa. Eu vim assumir todos os seus pecados. Eu creio, irmão, que o sacrifício de Cristo ele é tão poderoso que não foi só pelos nossos pecados que ele morreu ainda pelos pecados que ainda a gente vai cometer. E eu entendo aqui, meus queridos, que essa mulher mudou totalmente a vida dela. Pensamento, com certeza, a forma de viver, porque ela teve um encontro real com a graça. Com Cristo, irmão, real. A gente ouve falar de Cristo, mas essa mulher presenciou o Deus encarnado diante dela, cheio de amor, graça e salvação. Com certeza essa mulher mudou, porque todos aqueles que têm um encontro real com Cristo, onde a graça se manifesta, ele tem uma vida diferente. E essa graça se manifestou sobre aquela mulher. No versículo 20, veio a lei para que nós ofendesse a ela, mas veio a graça para superabundar em nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. Por isso, quando a gente vê alguma pessoa que está, meu Deus, no lamaçal, está numa vida profana, e Jesus alcança aquela pessoa, você vai ver a mudança. Sabe o que falta nos dias atuais, se a gente presenciar, talvez você presencie, eu já presenciei vários casos, de uma conversão genuína. A gente não consegue mais enxergar nas pessoas uma conversão genuína, uma mudança totalmente de hábito, uma mudança de vida. Muitos não são convertidos, são religiosos, cresceram na igreja, porque o pai levou tudo, mas nunca tiveram encontro com a graça. E a gente tem que entender que quem tem esse encontro com a graça, a vida dele é mudada da água para o vinho. E a gente presencia isso. Talvez na sua vida, na minha vida, a gente olha para aquilo que a gente fazia, dá até vergonha. Daquilo que a gente fazia, mas graças a Deus, Jesus nos transformou de um velho homem, um novo homem, uma nova criatura em Cristo, ao ponto de nos tornarmos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E aqui entra a tese lá de Calvino, que eu acredito muito, que a graça se tornou irresistível para aquela mulher. Com certeza, ela poderia, eu não sei como que foi a história, como eu disse no começo, eu estudei para ver se era Maria Madalena, para ter uma diretriz, porque Maria Madalena acompanhou ali Jesus, e eu não consegui, mas eu quero crer que essa mulher, assim como Maria Madalena, teve uma vida diferente, e toda vez que talvez ela tropeçasse, que é normal na nossa caminhada, João, na sua epístola, vai dizer que aquele que não disser que não tem pecado é mentiroso. Então a gente sempre dá uma desfalecida, mas a gente lembra do encontro com a graça, e a gente volta. E eu creio muito nessa tese, que quando a gente peca, a gente entristece a Deus. Então a gente faz a questão de voltar a fazer as pazes. Por isso que se torna irresistível, não tem como eu resistir a essa graça. Aleluia por isso. Não tem como eu e você, porque toda vez que a gente tentar, ou a nossa consciência, a nossa natureza quiser jogar a gente para um lado, a gente vai lembrar do encontro gracioso que a gente teve com a graça através de Cristo, a gente fala, não, eu não posso, eu tenho que honrar o que Ele fez por mim, e eu vou continuar abraçado com Ele, e vamos seguindo. Então, meus queridos, esse texto para mim, particularmente, é um dos textos mais interessantes para mim, porque faz sentido também para a nossa vida atual, A gente é dependente da graça. Às vezes a gente, na nossa maneira de pensar, ou às vezes por receber elogios, aplausos, a gente acha que a gente é autossuficiente, que realmente Deus escolheu a pessoa certa, A gente fala, Jesus, ainda bem que você me escolheu. Não, a gente é dependente da graça. A tua graça me basta. Até o apóstolo Paulo, que teve um encontro, ele vai falar com mais propriedade,
Ele vai aplicar mais com propriedade acerca da lei da graça, ele vai fazer esse contraste. Se você ler o texto de Romanos também, né, ali, interessante ali, como ele faz essa diferenciação. Ele vai dizer lá em Efésios que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, irmão. É dom de Deus. Cristo é o dom de Deus para nós, é a graça manifestada, o favor imerecido. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Rapaz, se os fariseus naquela época, que eram cumpridores quase na sua totalidade da lei, se vangloriavam, imagine nós hoje, meu Deus. Né? Imagine. Então, meus queridos, esse é o texto que a gente deve aplicar para as nossas vidas. Mas tem algo interessante, que eu deixei por último. Nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Diante de tantas coisas que a gente ouviu do evangelho aí, irmão, que não tem essa condicional de seguir. É condicional. Jesus salvou eu para, tudo bem, obrigado, Senhor. Não, para mim ter uma vida diferente. Né? Seguindo os mandamentos dele, tentando fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir da nossa natureza, orando, buscando. Paulo vai dizer em Gálatas que essa luta é constante entre nós, né? Da carne contra o Espírito, mas como a gente é nascido de Deus, o Espírito Santo, ele nos consola, nos conforta, nos ajuda a resistir o pecado, porque a gente não quer desagradar a Deus. Não é pecar para, sabe, às vezes a pessoa, eu peco, eu vou para o inferno. Não, quem peca, irmão, não é questão de inferno, sabe, é uma coisa tão mais forte, tipo, meu Deus, eu desagradei a Cristo. Olha, eu tornei que aquele sacrifício para mim foi em vão. Meu Deus, eu tenho que retornar e voltar novamente de onde eu parei e tentar não fazer mais. Você vai tentar agradar a Cristo a todo tempo. E vai e não peques mais. Eu não creio no evangelho que a gente tem ouvido por aí, que é de qualquer jeito. Eu não creio. Infelizmente, é o que mais chama a atenção do público, é esse evangelho de qualquer jeito, né? Pode vir, Deus chama, Deus tem vitória na tua vida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E as condicionais? Assim como lá em Deuteronômio 28, o povo, olha, Deus te fez como cabeça e não com cauda, mas calma aí, tem as condicionais, né, de guardar os mandamentos, seguir uma vida. E João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive na prática do pecado. O pecado é um deslize, algo que talvez faltou oração para você, faltou vigilância, você deslizou, mas você volta para Deus, porque você não vai viver na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele entra no processo da santificação, a qual Hebreus diz, capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A gente está nesse processo, né? E você tem que olhar para você 5 anos atrás, 10 anos atrás, e você olhar para você agora e ver, eu sou diferente, eu estou diferente do que eu era antes. Agora, quando a gente começa a olhar para nossa vida, e olha 5 anos atrás, por exemplo, eu estou igual, opa, tem alguma coisa diferente, tem que melhorar na presença do Senhor, tem que buscar mais, tem que evitar algumas coisas. Amém, meus queridos? Esse é o texto, um contraste entre a lei e a graça. Eu sei que se alguém fizesse exposição, alguns irmãos que aqui congregam nesse ministério, iam ter outras direções aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo ia falar de qualquer forma. Amém?